Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Privilégio enorme ter cada um de vocês aqui conosco nesta manhã, para juntos nós separarmos um tempo de louvor, um tempo de adoração. Bom dia, meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela internet. Sejam muito bem-vindos também. Separe este tempo na sua casa, esse tempo de louvor, esse tempo também de adoração em família. Reserve um momento, separe o texto bíblico, tenha ele próximo a você também, reúna sua família e fique conosco neste momento de culto. Tenho certeza que Deus tem uma palavra transformadora para as nossas vidas nesta manhã. E também é um privilégio enorme estarmos aqui para render culto ao Senhor. O texto sagrado, o livro de Atos. Atos capítulo 4. Eu gosto muito deste texto. Atos capítulo 4, o versículo 23 e 24.
Aqui este texto, ele demonstra como nós, como igreja, devemos nos reunir. Como nós, como igreja, devemos nos achegar na presença do Senhor. É com um coração semelhante a desses irmãos aqui neste texto. O texto ele diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aqui, Pedro e João, no texto anterior, foram assim convidados a estar diante das autoridades. E as autoridades disseram para eles: vocês não podem mais pregar. Vocês não podem mais falar de Jesus, vocês não podem mais falar desse nome. Não façam isso mais. Então eles saíram e contaram para todos os seus que estavam reunidos. Contaram para todos aqueles que já tinham ouvido do Evangelho de Cristo Jesus, daqueles que estavam com seus corações cheios deste amor, do Evangelho de Cristo Jesus. E veja a reação desses. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e o texto continua com um lindo louvor ao Senhor, diante das dificuldades que Pedro e João estavam vivendo, diante das lutas, do desafio que eles compartilharam. O coração da igreja era unânime. Eles estavam juntos, em louvor ao Senhor. E assim também que nós devemos chegar na presença de Deus, unânimes, com os nossos corações na presença de Deus. Vamos fazer isso neste momento. Feche os seus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor pelo rico privilégio que nós temos de estar aqui para louvá-lo, para bendizer o teu santo nome, render os nossos corações ao Senhor. Diante dele, se tem algo que você precisa compartilhar com o Senhor, de pedir perdão ao Senhor, faça isso neste momento. Você está na presença dele e ele é um Deus perdoador. Se tem algo que está em seu coração te incomodando e você deseja colocar na presença do Senhor, faça isso também. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nesta manhã o Senhor separou este tempo para que pudéssemos estar aqui, ó Pai, para render culto ao Senhor, ó Deus, e com os nossos corações unânimes, com um único desejo em nosso coração é que nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para ouvir da Tua voz, ó Deus, para ouvir da Tua palavra, para ouvir, Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, dessa poderosa palavra transformadora para as nossas vidas, ó Pai. Colocamos os nossos corações diante do Senhor, ó Deus, confessando os nossos pecados, reconhecendo quem nós somos, ó Pai. Pecadores, que carecemos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu amor. Certos, ó Deus, que o Senhor concedeu tudo isso em Cristo Jesus para nós. Nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor fale conosco, Pai, no término desse culto, que possamos sair daqui transformados, edificados. Abençoa cada irmão que está aqui conosco, aqueles que estão nos acompanhando online. Fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, faça isso. Que nessa manhã você possa oferecer o seu melhor ao Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
a te entregar, como oferta viva em teu altar. A sua voz mais uma vez e declare: vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor, e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. hoje para te adorar, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. A palavra de Deus em Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E é isso que nós vamos cantar nessa hora, que o Senhor renova as nossas forças todas as manhãs. Quando abrimos nossos olhos, o Senhor já renovou as suas misericórdias sobre nós, e por isso estamos aqui. Vamos adorá-lo. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz
és o eterno Deus que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. Que possamos confiar no Senhor em todo tempo. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Como é bom podermos confiar num Deus que nos sustenta em todo tempo, que cuida da nossa casa e cuida de nós com tanto amor. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os teus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Faça essa oração cantada mais uma vez. Confiar, Confiar, entregar-me a Ti, descansar, descansar,
descansar em Ti, saber que o Senhor tem trabalhado em favor de cada um de nós, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor nas nossas vidas. Continue, ó Pai, a revelar a Tua vontade, ó Pai, nas nossas vidas. Porque a Tua vontade é santa, perfeita e agradável. E com certeza nós estaremos num lugar seguro. Fala aos nossos corações, ó Pai, agora através da Tua palavra, que ela produza frutos no nosso coração e que nós possamos fazer diferença na vida das pessoas lá fora, Senhor, espelhando o Teu amor, ó Pai, na vida dessas pessoas que tanto carecem da Tua graça, tanto carecem do Teu amor, ó Deus. Usa as nossas vidas para testemunhar, ó Deus, o Teu verdadeiro evangelho na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, te pedimos também agora a bênção do Senhor sobre a vida das crianças, que também estarão participando ali do culto delas, ó Deus, oferecidos ao Senhor, e que elas também possam crescer em graça, crescer em estatura diante do Senhor, diante dos homens, testemunhando também desse mesmo amor na vida dos seus coleguinhas, dos seus familiares, enfim, onde quer que eles estiverem. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Vocês podem se assentar, crianças, então vocês já podem ir para a salinha de vocês. Glória a Deus, queridos. Que bom que nós estamos aqui para juntos louvar ao Senhor e também para ouvirmos uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. Mas antes, só lembrando que nessa semana nós temos os nossos encontros de discipulado com os homens, quarta-feira à noite, quinta-feira bem cedinho, próximo sábado, encontro de mulheres aqui, não... Próximo sábado não, ok, desculpa, mas na próxima semana teremos nosso encontro com os homens, então, na quarta e na quinta-feira pela manhã. Hoje nós estamos recebendo vários amigos aqui, alguns visitantes, pessoas queridas que estão aqui conosco. Só quero destacar a presença do presbítero Márcio, que está aqui conosco. O presbítero Márcio veio de Campinas e ele veio para coordenar, ser o diretor da unidade do setor sul do Colégio E. Mackenzie. Veio somar na equipe aqui do Colégio E. Mackenzie. É uma alegria, Márcio, ter você conosco, viu? A nossa igreja está de portas abertas, porque você precisar, a sua família, e juntos aqui na escola também, né, dona Dorcas? Temos um enorme desafio pela frente, Deus há de nos abençoar muito. Seja muito bem-vindo. Um dos privilégios de fazer parte do ministério pastoral é que nós temos a oportunidade de caminhar com alguns amigos e participar da formação de alguns pastores. Nos últimos 3 anos, ou 4 anos, 3 anos, se não me engano, tive a oportunidade, o privilégio de ser um tutor de um seminarista, um candidato ao Sagrado Ministério, que é o Caleb. Vem cá, Caleb, pode vir chegando aqui. Caleb Marques, ele é filho também da Dânia, aqui, ó. Ele é genro da Dânia, a Noemi, a sua esposa, que filho da Dânia, né? E o Caleb é filho da Silvana, que também trabalha aqui na escola, aqui conosco, né? E eu tive a oportunidade de caminhar com o Caleb, respondendo pelo Caleb em nosso presbitério neste tempo. E ontem, o Caleb, ele passou pelo presbitério. Para quem não sabe, depois de um tempo, quando você deseja ser pastor na igreja presbiteriana, você se submete a um estudo, a um tempo de estudo, a um seminário, se apresenta ao presbitério, né? E depois, então, no final do seminário, você tem uma série de provas para você fazer. Caleb passou em todas, aprovado, com uma excelente nota, inclusive, no seminário, com muito louvor aqui em nosso presbitério. Ontem pregou, foi aprovado para a sua ordenação pastoral, que acontecerá hoje, às 5 horas, lá na segunda igreja. E foi muito bom ver o Caleb participar dessa formação, desse excelente expositor da palavra de Deus. Viu?
Você fez com muita excelência, eu tenho certeza que fará hoje e falará aos nossos corações, sendo usado por Deus. Nós vamos orar. Ore pela vida do Caleb, pela vida da Noemi, da sua esposa. Em janeiro, Caleb e Noemi eles estão indo para as Filipinas. Eles vão servir lá nas Filipinas como missionários. E nós, essa igreja, ora pela vida deles. Depois, se você quiser conhecer mais também, né, Caleb? O pessoal pode procurar você. Temos o seminarista Miguel aqui também. 3º ano, Miguel. Legal. Miguel é um grande amigo, está aqui conosco nesta manhã. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Caleb, da Noemi, de toda a sua família, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor levantou o Caleb, servo do Senhor, neste tempo, ó Pai, fortaleceu a sua vida, cuidou nesse tempo de seminário, e ele pode testemunhar do seu cuidado, do seu amor, mas te agradecemos, porque ele terminou este tempo, concluiu com tanta excelência este tempo, ó Pai. É para louvor do Senhor, ó Deus, é para bendizer o teu santo nome, ó Pai. Continue usando a vida do Caleb para expor a tua palavra com excelência, com maestria, com amor, com temor, com dedicação, como instrumento do Senhor, ó Pai. Assim, Pai, o Senhor faça hoje com ele, para que ele possa falar aos nossos corações, palavra que vem do Senhor para as nossas vidas, para fortalecer as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Caleb, que Deus te abençoe, viu? Fique à vontade. Um teste. Bom dia, graça e paz. Amém. Um privilégio estar aqui essa manhã. Eu estava lembrando, enquanto o pastor Bernardo falava, que no ano passado, naquele período que estava fechado, as igrejas funcionando online, eu tive o privilégio também de pregar, né? O pastor convidou, e está fazendo quase um ano, foi em outubro, se não me engano, né? E agradecer também o pastor Bernardo aqui, a igreja, por esse período tão realmente abençoador do pastor como meu tutor. E, enfim, a nossa família só tem que agradecer o pastor Bernardo e rever tantos amigos de longa data aqui neste lugar. Uma bênção mesmo. Me sinto muito privilegiado de estar aqui essa manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia em Josué. Nós vamos meditar no capítulo 3. Capítulo 3 de Josué. Nós leremos todo o capítulo 3. Estou aqui com a ARA, a Almeida Revista e Atualizada. Josué, capítulo 3, enquanto os irmãos se encontram. Josué 3, 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus.
Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Queridos, ritos de passagem. Esse termo foi popularizado por um antropólogo alemão no início do século XX. Contudo, isso é algo que acontece desde os primórdios da humanidade. Os ritos de passagens, rituais de passagem. E embora a gente faça uma associação tanto quanto com o paganismo, algumas religiões estranhas, alguns momentos estranhos, a gente percebe que rito de passagem está presente na nossa vida mais do que a gente imagina. Porque, na verdade, são celebrações, né, que marcam as mudanças de um indivíduo na comunidade. Elas podem tanto ter um caráter social quanto um caráter religioso, para marcar momentos importantes na vida das pessoas. Então vamos lá para alguns exemplos. Batismo. Batismo é um ritual de passagem. Marca ali um momento, uma transição na vida da pessoa e tem um significado. Formatura também é um rito de passagem, geralmente tem um juramento, né? Jogam ali o chapéu e estamos livres. No seminário a gente faz algumas coisas com vocabulário de grego, hebraico, brincadeira. Mas noivado, casamento, também tem um ritual de passagem na cerimônia em si. Ano Novo, também nós temos aí alguns ritos de passagem, queima de fogos e tantas outras coisas que marcam esse momento. Então, em geral, as cerimônias elas nos mostram que existe um tipo de preparação para que as pessoas transitem pelos estágios da vida. É uma mudança, marca uma mudança de estágio. E no texto que nós acabamos de ler, e todo o seu contexto do livro de Josué, marca um momento de transição na história do povo de Israel. E no capítulo 1 mostra Deus preparando Josué, que seria ali o líder, o condutor desse momento de transição, dessa nova fase. Depois nós vemos no capítulo 2, enviando os espias para observar a terra, também preparando para esse momento, embora foi um cenário um tanto quanto difícil. Quando o texto narra que eles estavam partindo de Sitim, né, para passar o Jordão até chegar a Jericó, um vale, um extenso vale com montanhas, né, de um lado e de outro, um relevo não tão fácil assim, com muitos desafios. Portanto, é a travessia. Estamos diante da travessia do povo de Israel. E essa travessia é preparando para o novo, para a nova etapa. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, que é o preparando-se para o novo. Isso também faz parte da nossa vida, preparar-se para o novo.
E há duas coisas que eu quero compartilhar nessa manhã. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, que mostra uma característica desse preparando-se para o novo, é uma nova espiritualidade. Israel, ele foi convocado naquele momento para um compromisso com Deus, um novo momento espiritual na vida do povo de Israel. E a gente vê alguns indícios no texto sagrado, como, por exemplo, do versículo 1 ao 5, que está falando sobre essa narrativa, né, nessa parte da nova espiritualidade, tem aí um elemento fundamental, que é a Arca da Aliança do Senhor. A Arca da Aliança do Senhor, naquele momento histórico, representava a presença do Senhor no meio do povo. Era o que mostrava que Deus estava ali junto com o povo de Israel. E também que era o sinal da aliança que Deus fez com o seu povo e que o seu povo também deveria retribuir a esse contrato, firmar esse compromisso, essa aliança. Então a Arca da Aliança demonstra justamente isso. Deus habitando no meio do seu povo. E o que Josué fala no versículo 5? Qual que era a condição? Uma ordem: santificai-vos. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, no Antigo Testamento, essa santificação do povo era feita também através de uns rituais de lavagem do próprio corpo, de alguns objetos também marcavam, ou abstenção de alimentos. O livro de Êxodo, Levítico, fala como era esse ritual lá para o Antigo Testamento. Mas nós, na Nova Aliança, nós vemos que através da ressurreição de Jesus Cristo, nós também temos a nossa santificação. Não precisa dos ritos, porque Jesus já cumpriu a lei. Mas há algo que nós devemos fazer, porque nós somos santificados por Deus, através de Cristo, de uma maneira real e pessoal. Nós somos pessoalmente santificados através da sua palavra e do Espírito Santo que habita em nós. Então a santificação é um processo pelo qual todo cristão, ele não só passa, mas ele deve amadurecer nesse processo, ele deve crescer, ele não pode ficar estagnado. E na santificação, as nossas fraquezas, os nossos pecados, eles são enfraquecidos, mortificados e fortalecidos pela graça de Deus, até que nós somos regenerados e o novo homem vence. O novo homem vence agora para viver uma nova vida com Deus. Então nós necessitamos da santificação. Não é uma nova espiritualidade, pode ficar parecendo, né, que é uma nova espiritualidade no sentido de algum rito, de algum modismo, não. Mas é uma vida com Deus. É um caminhar com Deus. E assim como foi com Israel, nós, nesse processo de santificação, nós temos que pensar em algumas coisas, fazendo aí uma comparação. Como que está a nossa dieta espiritual? Lá eles precisavam se abster de alguma coisa. Mas como que está a nossa em relação ao pecado? Será que nós alimentamos mais a nossa carne, o nosso velho homem, o nosso velho eu, ou a gente está nesse processo de mortificá-lo, de enfraquecê-lo? E eu gosto de uma comparação que fala, né, aquilo que a gente mais alimenta dentro de nós é o que vai vencer. Isso é um senso comum. E muitas vezes nós nos alimentamos mais da carne. E quando fala de alimentar da carne, nós não estamos falando, é geral, é um consenso também geral, quase que cultural na história do evangelicalismo, enfim, do protestantismo, achar que mortificar a carne para o pecado está relacionado só com pecados sexuais e vícios como tabaco e bebida alcoólica. Mas é muito mais abrangente do que isso. São todas as áreas da nossa vida. É mortificar
Por exemplo, a nossa língua, para os falatórios, né? Paulo fala dos falatórios profanos, ou seja, as más conversações. Queridos, e quanto isso tem sido perverso nos nossos dias, algo que tem machucado as pessoas, tem trazido mal para as comunidades. A gente vê isso pela própria internet, o quanto as pessoas falarem mal, as pessoas levantarem suspeitas, e a difamação em si. A gente não estou falando da crítica. A crítica ela tem sim um lado construtivo, embora muitas pessoas não concordem, mas eu estou falando da difamação. E isso acontece não só, digamos assim, lá fora, mas até no ambiente nosso de igreja. A fofoca, alimentar isso das pessoas, em relação às pessoas, e isso faz mal. Isso nos afasta de Deus. E isso não é um sinal de uma pessoa que está sendo santificada. Então precisa fazer morrer os pecados da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aí nós temos a escolha. Quantas coisas, queridos, no nosso interior, na nossa vida, que precisa ser santificada, ou seja, o pecado precisa ser levado a sério. O pecado ele não pode ser subestimado nas nossas vidas. Não podemos subestimar o pecado, porque a nossa inclinação como seres humanos, ela já é caída e ela tende ao mal, ao pecado. E só nesse processo, que aí Paulo fala da nova vida, do revestir o novo homem, que se renova para o conhecimento de Deus, para uma vida com Deus. Portanto, nós precisamos dessa espiritualidade, e essa nova vida vem através de Cristo, de Jesus Cristo, Ele que permite, porque por nós mesmos, nós não conseguimos sozinhos não, mas por causa do sacrifício de Jesus, e da intimidade com o Espírito Santo, acontece, é possível. A Bíblia, né, Pedro fala, olha só, talvez esse santificai-vos pareça algo do Antigo Testamento, mas só do Antigo Testamento, mas olha o que Pedro diz, 1 de Pedro 15:16. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então é tudo. Uma pausa aqui. Não dá para a gente passar pano para alguns pecados. Não dá para a gente classificar somente alguns tipos de pecados, mas não. Todos os pecados dos seres humanos ofendem a Deus, de todas as áreas, de todos os tipos. Não dá para fazer esse tipo de acepção, porque está escrito, Pedro diz, sejam santos porque eu sou santo. Pergunto mais uma vez, como está a nossa dieta espiritual? Do que nós temos nos alimentado? E Ele nos chama para nos alimentarmos da palavra de Cristo, da vida de Cristo, que está disponível para todos nós. É o se preparar, amor, desculpa, irmãos. A mente viajou, acho que é o cansaço, pastor Bernardo. É se preparar, irmãos, que também vos amo, com amor em Cristo, saída pela direita. Para o novo. Quer viver o novo da sua vida? Então se prepare para uma nova vida espiritual, que acontece através de Cristo Jesus. Em segundo lugar, outro requisito para esse preparando-se para o novo, essa preparação de Israel e consequentemente para nós, do 6 ao 13, nos fala de uma nova liderança. É estar debaixo de uma nova condução, e é também, o povo ele deveria estar disposto a obedecer a essa nova condução de Deus. E no verso, no 6, Josué antes fala no 5 para santificar, e aí ele fala para quem? Para os sacerdotes, liderança.
levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então a arca da aliança, além de representar, é claro, a aliança, tudo que eu falei, também representa liderança. Era a arca que conduzia o povo. Fala que até esse lugar vocês não conhecem, então se direcionem pela arca, se direcionem pela presença de Deus. E ainda tem mais, esse aspecto da liderança era a comprovação da liderança de Josué. Pensa bem, Moisés, homem de Deus, viu Deus, mesmo que pela fenda ali da rocha, mas ele viu Deus, tinha todo um sinal de autoridade, e agora tinha uma transição também de liderança. Abrindo um parênteses aqui, nós temos dificuldades com transição de liderança. A gente tem dificuldade com transição de liderança de pastor, no nosso ambiente cristão, de líderes. Aí é inevitável comparações, tanto por parte da igreja como por parte, às vezes, do próprio pastor, conselho, enfim, da própria liderança. Porque assusta, é o novo, é diferente. E aí, para comprovar essa liderança, o Senhor disse a Josué, versículo 7, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então é a comprovação da liderança de Josué, para que o povo visse Josué assim como via Moisés. Estamos vendo e sendo conduzidos por Deus, não apenas por um homem. E a liderança também era de acordo com a palavra de Deus. No versículo 9 fala, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. O aspecto da liderança ali do povo de Israel também estava implícito a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. E, é claro, a presença de Deus à frente do povo, mais uma vez, do 11 ao 13, vai dizer que a arca da aliança do Senhor e toda a terra, que está diante de vós. Aí tinha 12 homens de cada tribo, mais um aspecto de liderança nessa condução, uma condução organizada. Então, quem conduziu o povo de Deus foi o próprio povo de Deus e a liderança estabelecida por Deus. E aí, irmãos, nós temos que refletir mais uma vez. Quem tem sido o líder e o condutor das nossas vidas? Quem, de fato, que conduz a minha vida? Que lidera? Que eu vou atrás de uma pessoa ou de algo incondicionalmente. Isso é ser líder, é ser liderado. Quem exerce liderança na nossa, ou tem exercido liderança na vida pessoal, na vida familiar, na vida comunitária? Quem que exerce liderança sobre a nossa vida? Pense nisso. Quem está te conduzindo? É Deus? É o Senhor Jesus? Ou são os nossos impulsos? Por isso que era necessária a santificação. É necessário mortificar a carne para ser conduzido por Deus. Não tem como servir dois senhores. E nós vivemos um tempo de muita crise no aspecto de liderança. Isso não acontece só no nosso país, no mundo. Há uma crise muito grande no aspecto de liderança. E muitos confundem líder, agora trazendo bem para um ambiente cristão mesmo, aquele conceito errado, né, do chefe pragmático, ou seja, não faça isso e não tem nenhum relacionamento ali com o liderado. Ou as pessoas hoje, elas são lideradas sem levar em conta a vida que a pessoa tem, o que ela tem para oferecer. Já viu isso? Vou dar um exemplo. Como as pessoas hoje são lideradas por youtubers. Não estou dizendo que é errado, não, está demonizando todos. Não, eu acho que tem um aspecto positivo aí. Tanto youtubers cristãos e até não. Já viu? Eles ditam a moda, eles ditam a opinião em relação a tudo. Formam uma cosmovisão e a pessoa ela segue ali. Muitos têm saído, é claro que é uma transição também na nossa história, saído ali da TV. Por exemplo, eu gosto muito de
jornalismo esportivo. Até comecei o jornalismo e fui para o seminário. Gosto muito. E a gente vê alguns personagens saindo da TV ali fechada e indo ali para o YouTube. Às vezes o cara tem mais seguidor, talvez até financeiramente ele ganha mais. Porque isso forma opinião, isso conduz as pessoas para algum lugar. E aí, queridos, quem tem sido o nosso condutor? Isso, conduzir pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que há um santo temor, creio, por parte dos líderes da igreja, dos pastores, porque nós seremos cobrados, está lá em Hebreus. Nós seremos cobrados diante de Deus, por aquele que nós conduzimos, que é uma responsabilidade. Então não dá para sair falando qualquer coisa. Não dá também para a gente ir seguindo qualquer coisa, qualquer pessoa que fala por impulso, que lança tantas coisas erradas e que provoca o mal. E nós temos um líder supremo, que é Jesus. A igreja é conduzida primeiramente, acima de tudo. Note que depois eu não vou, claro, não estou desmerecendo o aspecto da liderança local, mas é conduzida por Jesus. É o bom pastor que conduz as ovelhas. E esse bom pastor, esse supremo pastor, ele fala e as ovelhas ouvem a sua voz e o segue. Como nós precisamos ouvir a voz e ela está sendo ecoada através da palavra, através de muitos púlpitos, através de músicas, em a voz de Deus, dentre tantas vozes falando no mundo, ela está assim, a palavra de Deus, ela fala. E nós precisamos, para viver o novo de Deus, ouvir a voz do Supremo Pastor e sermos conduzidos. Conduz a sua vida, isso é o convite para mim, também conduzir a minha vida, através das palavras de Jesus, da liderança de Jesus, da sua família, pais de famílias, que também nós vivemos um tempo de muita crise de identidade nas famílias. Conduzam as vossas famílias nos caminhos do Senhor. Não abra mão da palavra de Deus. Fora da palavra do sumo pastor que é Jesus, nós temos lobos, travestidos de ovelhas. Mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus, o bom pastor. E aí, é claro, na nossa igreja também, no ambiente, de uma forma geral, nós temos líderes nos conduzindo. Então, sejam conduzidos por eles. E sabe qual que é o resultado? Para a gente encerrar, o milagre acontece. A presença de Deus está no meio do povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É santidade, é pureza, é vida com Deus, é humilhação, é realmente você se entrega totalmente a Deus, é liderança, é sendo conduzido pela palavra de Deus. E mesmo, queridos, nos cenários mais difíceis da nossa vida, que exige fé, pois ainda estamos passando por momentos difíceis, de tristezas, de incertezas, o milagre acontece na minha e na sua vida. Se prepare para o novo de Deus. Se prepare para um novo tempo na sua vida, porque certamente Ele fará. E Israel estava indo o quê? Para a terra prometida, para a promessa, para viver a promessa de Deus. Se prepare para o novo. A nossa pátria, ela não está aqui, mas está nos céus, onde nós esperamos o Senhor. Essa é a nossa terra prometida, é estar com Jesus. Se prepare para o milagre na sua vida. O pastor Bernardo citou aí, e até esqueci de falar de um ritual de passagem, um rito de passagem. A própria ordenação tem, hoje vai ter lá a oração, e a gente está num outro momento de passagem que ele citou, que é a mudança para as Filipinas. A nossa mudança. Que a gente, assim,
jamais imaginaria que aconteceria agora, assim, tão rápido. Talvez, assim, até conjecturamos. Mas sabe o que é isso, querido? Sem querer ser o herói da história, do sermão, é o novo de Deus. Você nem imagina, e Ele te colocará em lugares, em situações, uma vida que vai te exigir isso. E estar, confesso, embora a gente conheceu lá o lugar em 2019, que não dá um frio na barriga, é um gelo total, congela. Estamos diante de totalmente novo, uma nova cultura, e uma coisa é você ir por alguns dias em um determinado país, uma cultura diferente, outra coisa é você viver, é um projeto de 2 anos a princípio. E não precisa, irmãos, necessariamente acontecer a mesma coisa com vocês, de ir lá para o outro lado do mundo. Não, mas naquilo que Deus preparou para você, na sua vocação, no seu chamado, o novo. Se prepare. E embora a gente esteja vivendo momentos difíceis, você esteja vivendo momentos difíceis, o milagre vai acontecer. Eu creio nisso. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Até hoje, ó Deus. Falou com o povo de Israel nessa situação, nesse momento histórico da vida de Israel. Preparou eles para o novo. É claro que a história segue e acontece tantas coisas, e é na nossa vida também. Nós vamos sair daqui hoje de manhã, e vai acontecer tantas coisas nas próximas semanas, ó Deus, mas o que nós queremos é estar preparados. Prepare-se, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Então, igreja, prepare-se para encontrar com o Senhor. Mas para isso é uma nova vida espiritual, é uma vida santificada por Deus, e é uma vida conduzida por Jesus, o supremo líder, o nosso bom pastor. Nós ouvimos a Tua voz, reconhecemos a Tua voz, ó Deus, mas nos ajude até nós chegarmos na conclusão disso tudo, que é viver os milagres do Senhor. Os milagres talvez não são aqueles que nós almejamos, mas são mais, porque fazem parte dos planos do Senhor, fazem parte daquilo que o Senhor decretou desde a eternidade para os seus filhos, a Tua igreja. Nós queremos sim, ó Deus, viver, ó Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Tua palavra diz que o Senhor também, os seus pensamentos são maiores do que os nossos. O Senhor realiza muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que opera na igreja do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, nos ajude a esperar e a viver os milagres que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Pastor. Glória a Deus. Muito obrigado, Caleb, pela mensagem, que de fato possamos estar preparados para aquilo que Deus ele está fazendo. Possamos estar assim submissos. Tem que apertar isso aqui, né, gente? Fica à vontade, Caleb, pode deixar também. Possamos estar atentos, alertas àquilo que o Senhor está fazendo, ao novo do Senhor para as nossas vidas, separando as nossas vidas para o Senhor em santificação, com os nossos ouvidos atentos à liderança dEle. Em nome de Jesus, palavra importante para os nossos dias, Caleb. Muito, muito obrigado. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por este dia. Hoje nós fizemos uma parada para receber o Caleb, partilhamos esse tempo de passagem da vida dele. Semana que vem retomamos normalmente a nossa série. Eu quero chamar, vem cá, Caleb, Noemi, vamos orar por vocês dois, por esse tempo de mudança, esse tempo do novo de Deus ali na vida de vocês, que vocês possam ser instrumentos do Senhor lá, viu? Uma alegria enorme
Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Noemi, pelo Caleb, pela Noemi. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo é quem os escolheu. O Senhor mesmo é quem os direcionou, porque o Senhor, ó Pai, é quem está liderando. Porque o Senhor é quem prepara o caminho, ó Pai. Foi o Senhor quem preparou este caminho para que eles pudessem chegar lá nas Filipinas, ó Deus. Muito antes, ó Pai, que eles pudessem imaginar, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque este casal, eles estão com os corações, com os ouvidos atentos, ó Pai, ao direcionamento do Senhor, ó Pai. Eles separaram a vida deles, ó Deus, para servir ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, sustentando, ó Deus, a vida desses irmãos lá, ó Pai, que eles possam ser instrumentos do Senhor, assim como eles são aqui, ó Deus, aqui no Brasil, com a sua igreja, para conosco, ó Pai, que eles possam ser instrumentos do Senhor lá. Que o Senhor esteja levantando todo o sustento necessário, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo todas as portas necessárias, ó Deus, neste tempo, ó Pai. Sustenta, ó Deus, a vida da Noemi, ó Pai, sustenta a vida do Caleb, ó Deus. Que o Senhor esteja, Pai, com eles, consolando seus corações, ó Pai, nessa disposição de estar, ó Deus, de abrir mão aqui da família, de estar tão distante, mas que a doce presença do Senhor e essa forte convicção, Pai, de que, ó Deus, o Senhor mesmo foi quem os separou, que foi o Senhor mesmo que os conduziu até lá, ó Pai, para este tempo, para este novo do Senhor para a vida deles. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor, ó Deus, também nos abençoe nesse restante de domingo, nos dê uma boa semana, debaixo, ó Deus, da Tua proteção, no nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas consolações do Teu Santo Espírito, esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, uma ótima semana.